Hoje a palavra que eu vou pregar é muito clara e direta, que se chama fonte de vida. E eu queria começar com você, lendo Tiago 3, o 11 e o 12, que diz assim: porventura, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Quem entre vós... pulei um versículo. Acaso, meus irmãos, a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ai! Já começou assim, gente? Deu já um chute, só de começar? Vou imaginar esse copo de água aqui. Eu quero que você tenha essa imagem. E vamos imaginar que eu tenho um outro copo de água com sal. Se eu puser essa água na água salgada, ela vai se tornar doce? Mas se eu puser a salgada na doce, ela torna salgada? Começa pensando sobre isso. Aqui nós estamos falando do nosso falar, do que procede de nós. A fonte que está falando aqui é a fonte de vida, que é nosso poder do falar. E eu já vou começar dando exemplo, tá, gente? Hoje eu vou ser muito direto, hoje não vai ter introdução, nada. A maioria das vezes não tem mesmo, né, gente? Mas hoje vai ser pior, então. Vamos supor que você chegue... Quem tem filhos pequenos aqui? Filhos que você está ensinando ali? Aí vamos chegar, a Selma chega para os filhinhos dela e fala, porque Jesus é amor, nós temos que ir na igreja, porque na igreja é uma bênção, lá você vai conhecer Jesus. E aí eles vêm felizes e saltitantes para a igreja. Aí quando sai da igreja, distraidamente, a Selma não faz isso, mas estou dando só um exemplo. A Selma entra no carro com o Felipe e começa assim: ai, o culto hoje demorou, né? Meu Deus, a pastora não parava de falar, estava com fome. Provavelmente é porque ela não cozinha, porque tem gente que acha que eu não cozinho. Tem gente que acha que eu não faço compra, que as coisas despejam lá em casa. Não, gente, eu vou no mercado, faço compra, cuido de neto, faço de tudo igual você. Não passo roupa, porque o dia que você me pegar passando roupa, não chega perto de mim, porque acaba o meu humor. Ali, a minha conversão, ali, ela ainda tem esse limite, o passar roupa. Graças a Deus, eu tenho uma querida irmã, Selma, que passa a roupa para mim, porque aí já é demais. Aí, eles conversando, falam, não, porque ela fica pregando até tarde, porque ela não tem que fazer comida quando chega em casa, porque não sei o que lá. Aí, você viu aquele irmão também? Mas ele é falso, né? Pensa que eu não sei quem fala mal. As crianças lá atrás ouvindo. A água doce semeada antes foi contaminada pela salgada. Qual que vai prevalecer? E isso, irmãos, é no relacionamento familiar. Isso é em qualquer situação. Isso é com seus amigos. Isso é com irmãos da igreja. E, olha, queridos, Deus tem me trazido... segunda-feira a gente falou no G12 sobre aqueles confrontos, eu falei um pouco do pecado da língua. O pecado da língua é o pecado mais comum entre os cristãos, porque parece que é um pecado... Ops! Ai, saiu. Falei. Mas é o pecado mais devastador de destruição de pessoas, de roubar a semente boa da palavra. E Deus me falava, que eu até falei no nosso G12, segunda-feira, que se a gente fosse comparar numa guerra espiritual, que símbolo seria esse pecado da boca, usar a boca de forma errada, a gente compararia como uma arma química. Porque a arma química, pelo menos que eu vejo em filme, né, gente? Porque eu não entendo nada disso, é só em filme que
que às vezes você vê lá, que você não vê ela agindo. Parece que são gases, é alguma coisa que a pessoa respira ou coloca na água, alguma coisa assim, né? Você não vê ela explodindo. Ela não faz o barulhão. Ah, houve um escândalo não sei aonde. Ai, fulano adulterou. Puh, bomba. Tem uma grande destruição. Mas a arma química, ela é silenciosa e ela vai matando de dentro para fora. Sem as pessoas perceberem. E chegou o tempo, e é agora, de nós santificarmos o nosso falar. E mais do que isso, usar o nosso falar segundo o padrão de Deus. Para que o mesmo poder destruidor que tem o falar inadequado, tem o poder de trazer vida, tem o poder, por que a palavra profética, ela tem o poder de transformar. Imagina que quase todo o mover que tem de Deus, de uma grande destruição de obra do diabo, envolve o falar, ordenar que um demônio saia. A palavra, quando Jesus fala, vocês vão ligar na terra e desligar, o que será ligado? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem. Como que nós fazemos isso? Ao falar, ao dar ordem. Olha o poder que a nossa boca tem, quando ela é totalmente uma água doce, e não uma água contaminada. O problema, irmãos, seja honesto comigo, as nossas fontes andam meio contaminadinhas. Algumas mais, algumas menos. E muitas vezes, nessa contaminação, por misericórdia, o Senhor tem que segurar o poder do nosso falar, para que a destruição não seja tão grande. E aí, quando nós queremos usar nossa boca para construir, nós estamos retidos. Dá para vocês entenderem o que eu estou falando? No poder do profetizar, no poder do declarar, no poder do abençoar. Como se proclama o reino dos céus? Falando. A nossa boca é uma fonte de vida. A gente tem esse versículo muito conhecido de Provérbios, né? Provérbios 18, 20 e 21, diz assim, põe lá o do Provérbios agora. Deixa eu ler na mesma. Vamos lá. O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha que poder que existe na nossa boca. Olha o poder que existe na nossa boca, mas, gente, eu quero que a gente olhe para isso e comece a ver esse poder de construir, esse poder de trazer vida, esse poder de trazer bênção. Sabe que, à medida que a gente vai se aprofundando com Deus, Ele vai... Eu falo que Deus trata a gente por camadas. Então, primeiro Ele tira a camada mais grossa. Depois que você já venceu a camadona grossa, Ele vai começar a te mostrar camadas mais profundas. E tem coisas que Deus já me cobra, que ainda talvez não esteja cobrando de alguns. E talvez de alguns já cobre mais profundo do que aquilo que Ele está me cobrando. E ontem mesmo, confessando a vocês, ontem eu tive um momento em que não foi fofoca, não foi maldição, não foi nada, mas que eu falei algo que a gente chama de palavra infrutífera. Não era nada, não era mentira, não era maldição, não era murmuração, mas, e não interessa o que era, mas era algo que o Espírito Santo já falou assim, eu não quero mais que você fale desse assunto. Eu não quero mais. E quando eu saí do lugar, estava no carro, voltando, o Espírito Santo começou a me incomodar. E ali eu comecei a pedir perdão, e uma vergonha. Porque
você tem que prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está falando para você não falar. Quem aqui percebe os sinais vermelhos que o Espírito Santo dá quando você está chegando a fazer uma besteira? Oh, glória a Deus! Gente, isso é uma bênção, que tenha muita gente que percebe isso. Isso é grande bênção, você está ali com o Espírito Santo. E glória a Deus, porque o nosso objetivo é esse mesmo. E quantas vezes você está vendo o farol vermelho e você não para? Às vezes para e às vezes não para, não é verdade? Não é que toda vez não para, mas às vezes você dá uma parada, às vezes não. Aí depois continua e fala assim... A palavra lançada é algo que não se recolhe mais. Você pode se arrepender, mas você não pode retirar aquilo que você falou. Você pode pedir perdão, pode amenizar os danos. Porém, ela já foi lançada. Gente, sou só eu? Ou você não está sentindo assim, meu Deus do céu? Eu vou fazer voto de silêncio. Vou ficar quieto. Fazer um jejum de boca. Porque eu esqueci de pegar esse versículo, que é em Tiago mesmo, deve ser até um pouquinho para frente, que diz assim, que aquele que consegue dominar sua língua, que é como assim, é alguma coisa muito difícil dominar a própria língua. Não é fácil dominar a sua língua. É algo complicadésimo você dominar. Para você dominar a sua língua, você tem que primeiro se encher de Deus, se encher da palavra, se encher do Espírito, se encher de Jesus na sua vida. Porque a própria Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amargura, você vai falar de amargura. Quem aqui é cheio de Jesus? E você se pega, em qualquer assunto, Jesus aparece sempre nos seus assuntos. Não é assim? Vira e mexe, você não está nem pregando para a pessoa, mas Jesus faz tanto parte do seu coração, da sua vida, que vira e mexe você está falando, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se uma pessoa é cobiçosa, a pessoa é gananciosa com negócio de dinheiro, ela vai abrir a boca, ela só vai falar de dinheiro. Ela vai falar reclamando de não ter, falando de coisa que ela quer ter, falando de quem tem, porque o coração está cheio daquilo. Do que está cheio o seu coração? O que está enchendo o seu coração que acaba saindo com mais frequência da sua boca? É lógico que a gente conversa sobre vários assuntos, e não é pecado você falar, às vezes, eu tenho orado a Deus para que eu tenha minha casa própria. Isso não é ser cobiçoso, nada. Não é? Mas é quando sempre, em alguma conversa, aparece um determinado assunto. Por exemplo, pessoas que são muito amarguradas. São pessoas que não existe uma conversa que ela não fale de alguma dor, de alguma ferida, de alguma amargura ou mal de alguém. Desculpa, viu, gente, se tem alguém assim, é muito chato estar perto de gente assim. Você entra feliz na conversa e sai. Não sei por que eu estou me sentindo tão mal. Porque aquilo que fala, passa. E como eu estava falando, que tem um exemplo de uma história que se fala, de uma pessoa que um dia falou mal de não sei quem, resumindo a conversa. E ele se arrependeu e falou assim, como que podia mudar a situação. E a pessoa falou assim, olha, pega um travesseiro de penas, sobe num prédio alto e espalha ela. Agora vai e tenta recolher todas as penas. Você vai conseguir? Não. Depois que a gente fala uma coisa, é engraçado, o pastor Nivaldo estava falando hoje assim, de que a gente assina embaixo das contas da casa, de alguma coisa. Então, é mais ou menos isso. Você, a partir do momento que você fala, você está comprometido com aquilo que você falou. Quem aqui
Irmãos, eu já fiz isso. Confesso para vocês. Você pensa que sempre foi fácil? Hoje eu estou melhorzinha, muito melhorzinha. Porque Jesus tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Estou crescendo nele, mas também passei por todo um processo para aprender. Quem já fez um comentário falando mal de alguém e depois ficou morrendo de medo daquela pessoa descobrir que você tinha falado aquilo? Ah, fala a verdade, ninguém vai te perguntar quem é não, pode falar a verdade, irmão, vai. Parece que a gente precisa desabafar. Eu só quero desabafar. Vai desabafar com Jesus, porque com ele não vai contar para ninguém. Não desabafa com outro irmão. O único que você pode desabafar é com Jesus. Tá? Não tem essa história de ficar desabafando com todo mundo, porque às vezes a gente vê alguma coisa e que a gente fica assim, né, irmãos? Gente, o que eu estou falando para vocês são lutas que eu tenho vencido algumas e algumas que eu estou em processo. Como eu falei, ontem eu no carro me arrependia de ter tocado um assunto que Deus falou para eu não falar mais daquilo. Então, a gente está no processo, sabe? E, às vezes, a gente vê uma coisa, né? Eu preciso falar com alguém. Eu estou agoniada, eu preciso contar isso para alguém. Ai, meu Deus, eu vi um negócio, eu preciso contar. E, às vezes, é como a nudez de Noé. Você sabe a história da nudez de Noé? Quando Noé foi aquele que construiu a arca, tudo. E depois que abaixou as águas, ele desceu com seus filhos e ofereceu sacrifícios. E Noé encheu a cara. E foi deitar, e deitou nu. Entrou o seu filho mais velho, viu a nudez de Noé. Falar nudez, a gente está falando de ver a vergonha do nosso irmão. Ao invés de Noé cobrir o pai, sair, como se nada tivesse acontecido, é assim que a gente tem que falar, eu tenho que contar. Não, você não tem, você tem que calar sua boca. Se for muito importante para que traga um escândalo para a nossa igreja, você fala com quem pode resolver. No caso, eu. Só, para mais ninguém. Você sabe que eu e o Marco, nós tínhamos o costume de que o que nós ouvíamos em gabinete pastoral, nós não contávamos nenhum para o outro, para manter o sigilo das coisas. O que não edifica, por que eu vou falar? Aí o que aconteceu? Em vez dele fazer isso, esse filho mais velho, ele sai, é aquele, né? Aí eu preciso contar para alguém o que eu vi. Ai, meu Deus do céu. O pai embebedou, está peladão lá, meu Deus, eu preciso contar, não estou aguentando. Encontrou com outro irmão dele. E contou para o irmão. Os outros 2 irmãos entraram com uma coberta, de costa, para não ver a vergonha do pai. Cobriram o pai. E saíram. Depois disso, quando Noé acordou e soube o que tinha acontecido, ele amaldiçoou toda a herança desse filho mais velho e a vida dele. E trouxe bênção para aqueles que procederam adequadamente. Isso, irmãos, é uma figura de que quando a gente fala o que não deve. O problema não foi ele ter visto, porque ele entrou, ele não tinha culpa de não ter visto, mas foi ele ter falado, ele ter contado. A nossa palavra, ela pode ser tão linda. Em Mateus 12, no 35 até o 37, diz assim, o homem bom, eu não sei por que travou aqui apareceu agora. O homem bom tira do tesouro boas coisas, o homem mau, do mau tesouro, coisas más. Digo-vos, pois, que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela dará do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Isso foi Jesus que falou, tá, irmão? Isso aí não foi qualquer um, não, que falou essa palavra. Cuidado com a tua boca. E é interessante que ele começa falando do bom tesouro.
E a gente sabe que aquilo que está no nosso coração é o nosso tesouro. Tesouro fala de coisas que são preciosas para nós. E por isso que eu falei no começo, que se algo é muito precioso para você, você vai falar. E sabe que, às vezes, é muito precioso uma pena de si mesma. Sabe a autocomiseração? Guarda dentro do coração aquela pena. Ai, como eu sofro, coitadinho de mim. Oh, meu Deus do céu. É o seu tesouro ter dó de você mesmo. E tudo que você vai falar vai ser murmuração e reclamação, para que todo mundo continue tendo pena de você. Ninguém admira aquele a quem ele tem pena. Se você quer que os outros tenham pena de você, você nunca vai ser admirado por ninguém. Aí, ou o seu tesouro, como eu falei, é cobiça, ou o seu tesouro é amargura, sentimento de injustiça. E aí, no sentimento de injustiça, a pessoa, normalmente com o sentimento de injustiça, ela vai tentar se justificar, e para se justificar, ela vai ter que acusar outro. Tem hora que a gente só tem que se calar, irmão. Só tem que se calar. Agora eu queria ler com vocês esse versículo que está em Provérbios 25. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha que precioso. Já pensou? Alguém chega para você e te entrega uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Que coisa linda. Assim é a palavra do Senhor, a palavra do servo de Deus, que ela tem poder de cura. Ela tem poder de trazer esperança, ela tem poder de trazer alegria, ela tem sabedoria do conhecimento de Deus. Olha que coisa mais linda, olha o outro versículo, continuando esse, diz assim, no versículo 12, como pendentes de ouro e gargantilha de ouro puro, assim é o sábio, repreensor para o ouvido obediente. Aqui é aquele que exorta com sabedoria, que anima a pessoa com sabedoria, que mostra o outro caminho que ela deve percorrer com sabedoria. É um filho é um pai que educa um filho, é um discipulador que corrige os seus discípulos com sabedoria, não com braveza, não com raiva. Eu quero dizer aos pais que a correção do seu filho, ele não pode estar permeado no momento que você está bravo. A correção, quando a gente está com ira, não funciona. Você tem que acalmar sua raiva ou não permitir que o seu filho te tire do sério. O problema é que você faz isso, finge que não ouve. E você, ao invés de ir lá e corrigi-lo imediatamente, e correção, eu não estou falando que é a vara, a correção começa no ensino, no ajudar a criança a fazer aquilo que você mandou, no ser firme com o seu posicionamento. Ela começa ali. Essa correção, ela deve ser feita quando você ainda está calmo. Você não pode esperar perder a paciência. Porque a hora que você perdeu a paciência, já não vai ser mais a palavra do sábio repreensor. Já vai ser a palavra do irado tolo. E com ira, a gente não está querendo ensinar, a gente está querendo punir. E disciplina não é punição. Disciplina é a correção para o caminho que essa criança deve seguir. Existem crianças mais temperamentais, mais difíceis. O André, para nós, foi um desafio. Mas ele está pagando tudo que ele fez com o Benjamin. Criança muito inteligente, muito esperta, mas com temperamento forte. Mas o problema foi eu, porque eu orei por isso, né, irmão? Senhor, eu quero um filho muito firme nas suas decisões, para que quando ele cresça, ele seja um homem de Deus, de convicções, que aquilo que ele tiver de convicção venha do Senhor. Vai criar esses com muita convicção, para você ver uma coisa.
Cuidado com a oração, viu, Adriano e Tati? Muito cuidado com o que você ora, com o que você pede, viu, Guilherme e Raquel, e os outros, cadê? A Marcela também, o Tiago, todos os gravidinhos aqui da igreja, a Paula agora também, que ficam sabendo, né? Cuidado com a oração que vocês fazem. Vai aprendendo. A gente tem que ver como é que está a oração. Mas a repreensão, até do filho mais temperamental, vai exigir mais rapidez, porque ele normalmente te tira do sério mesmo. Ele te tira do sério, porque ele vai te testar o tempo inteiro. Então, você tem que ser muito firme com a repreensão dele, para ser um sábio repreensor, e não um tolo. Tem pais, irmãos, não sei por que Deus está me levando a falar sobre isso, por necessidade aqui, dos pais mesmo. Tem pais que são omissos. A omissão é uma indiferença. É uma indiferença que destrói mais do que pais muito duros. Eu não estou falando que é bom ser pai duro demais, mas eu estou falando que a indiferença é mais destruidora. Mais destruidora. Ter filho é fácil, irmão. É fácil. Ser pai e mãe, aí é mais difícil. Educar. Educar exige tempo. Educar exige estar na presença de Deus. Educar exige você usar o seu falar com sabedoria, com prudência. Exige dedicação. Porque criança não é uma tecla de computador que você aperta e às vezes ele obedece, né? Porque o computador só obedece quem entende dele, a gente ele nunca obedece. Mas não é uma tecla. Criança é um ser com vontade própria. E que ele vai te testar e você vai falar assim: vai tomar banho. Só mais um pouquinho. Quem já ouviu esse só mais um pouquinho? E esse pouquinho prolonga. A minha tia falava que a gente parecia... não vou falar, não. Deixa. Ele parecia burro. Que para entrar tinha que puxar a orelha. Para sair tinha que puxar o rabo. No banho. Não queria entrar no banho. Aí quase matava para entrar no banho. Depois que entrava no banho, não queria sair do banho. Aí vamos tirar. E aí gasta o chuveiro, né, Nivaldo? Não pode. Vamos continuar aqui vendo que coisa linda. Olha o 13, o que diz. Como o frescor da neve no tempo de cega. Então, vamos imaginar um dia que você está com calor e vem alguma brisa que traz um frescor. Assim é o mensageiro fiel para com os que o enviar, porque refrigera o espírito dos seus senhores. Eu quero agora, para ir para o encerramento dessa palavra. Falei que ia ser bem papufe. Vamos lá, se eu ver se eu consigo ser papufe agora. Eu vou falar algumas coisas que são os pecados mais comuns com a língua. Eu já citei algumas coisas, mas que nós temos que substituir pela linguagem de um filho de Deus, pela linguagem de alguém que quer usar o poder da sua boca para trazer vida. Irmão, você não tem noção do poder que você tem com o que você fala. Sabe por que você não tem noção? Porque, como eu falei, quando a gente fala, não acontece, não é uma mágica que acontece imediatamente. É uma semente plantada, que ela vai começar a frutificar. Seja uma semente boa ou uma semente má. Você já conheceu alguém, assim, você está conversando com um amigo seu, e ele começa a falar de alguém que você não conhece, mas ele começa a falar bem daquela pessoa. O que traz no seu coração? Uma imagem positiva daquela outra pessoa. Você vai querer conhecê-la, você vai querer ouvir aquela pessoa. Quando alguém fala para você, olha, eu li um livro que é excelente. Aquele autor escreve muito bem, aquilo vai produzir algo bom. Não é da noite para o dia. Quando você ouve também palavras, talvez muitas pessoas aqui hoje estejam aprisionadas na sua alma por causa de palavras ouvidas na infância. Como, você não é capaz, você está no lugar errado, você não se adequa a esse lugar, você não serve para esse lugar.
você é burro, você... Ai, não sonha não, porque sonhar não é para você, nós somos pobres e nunca vai dar certo nada para você. E muitas pessoas, nenhum homem vai gostar de você, falando para uma filha. Nunca nenhum homem vai te aguentar desse jeito, vai querer você como esposa. E muitas pessoas estão aprisionadas por palavras que foram lançadas lá atrás. Porque a palavra, ela vai frutificando, seja bom ou mal. E hoje está no tempo de nós cortarmos as raízes de palavras más que nós recebemos, porque nós temos o poder de atar e desatar, desligar e desligar. E hoje você pode levantar, se você hoje é aprisionado por palavras malditas faladas para você, ou maldições lançadas sobre sua vida, hoje você pode orar e falar, em nome de Jesus, eu hoje quebro, hoje eu desligo o poder dessa palavra sobre a minha vida. Não tem mais esse poder, essa palavra sobre a minha vida. Você tem autoridade para isso. A maledicência, pessoa que gosta de falar mal dos outros, que tem uma cosquinha, aí eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. A sua verdade, né, querida? Querido. Porque você sabe que a verdade tem 3 lados, toda a verdade. A sua, a minha e a verdade verdadeira, que só Deus que sabe. Porque a nossa verdade é a partir de uma visão nossa das coisas. E como eu falei, se a verdade é trazer a nudez de outras pessoas, não é para falar. Maledicência é quando a gente fala mal de todo mundo. E aquelas pessoas que são pior ainda, que gostam de contar para você alguém que falou mal de você. Gente, para quê? Irmão, se alguém falar mal de mim, não me conte, eu não quero saber. Para que vai me servir isso? Eu prefiro ficar iludida, de verdade, de que todo mundo me ama. Prefiro viver nessa ilusão, que eu vivo mais feliz. O que vai me adiantar? Não vai adiantar nada. Vai trazer alguma coisa de bom para mim? O quê? Amargura? Tristeza? Não precisa. Então, cuidado. A gente tem que substituir a maledicência pela bênção. Quando for falar de alguém, fale coisas boas. Quando abrir sua boca para alguém, abençoe, não maldiga. Não diga palavras de maldição, diga palavras de bênção. Tem a fofoca. A fofoca é aquilo que eu falei, né? Eu preciso contar para alguém. Jejum de boca. O silêncio do sábio. Provérbios fala muito que aquele que é sábio, ele abre pouco a boca, ele fala menos. E que não faltam pecados em pessoas que falam demais. Desenvolva o silêncio do sábio. Quando eu não tenho o que falar, eu tenho um silêncio cheio de sabedoria para usar. Muitas vezes nosso silêncio fala muito mais alto. Agora, não é o silêncio do gelo que você quer dar para sua esposa quando ela brigou com você, tá? É silêncio do sábio. Não, isso é vingança, seu cara de pau. Eu estou no silêncio do sábio. Quero ver quanto ela vai aguentar minha indiferença. Isso não é o silêncio do sábio. O silêncio do sábio é quando está tudo bem e vem um assunto e você fala, vamos mudar de assunto? Teve um dia que Deus me tomou com uma autoridade que até eu assustei aquele dia. Eu estava na mesa com várias pastoras e estávamos tendo um tempo muito precioso e começou um assunto de falar de escândalos que estavam tendo na época. Porque escândalo, gente, existiu desde que Jesus estava lá, tá? Não pense que escândalo é desse tempo, não, tá? Escândalo, mas ai por quem vem os escândalos. Desde quem faz e quem propaga, tá? E começaram a falar aquilo, mas o Espírito Santo começou a me trazer uma indignação. E eu levantei e falei, irmãs, vamos parar agora? Porque nós estamos pecando tanto quanto essas pessoas que cometeram esses erros. Vamos voltar para aquele assunto legal que a gente estava antes, rindo e brincando e conversando? Vamos? E elas, todas mulheres muito de Deus.
Nessa distração, às vezes a gente permite essas coisas. A fofoca, irmãos. A fofoca é destruidora. Porque a fofoca, ela não carrega a verdade. A fofoca carrega meia verdade. Porque é daquilo que você ouviu que alguém falou. Você estava lá? E se tivesse, cobrir a nudez. E não falar dela. Mas a maioria das coisas que você fala foi porque alguém falou para você, aí você fala para outra. Sabe o telefone sem fio? Quem brincava de telefone sem fio aqui quando era criança? Quando chegava no último era a coisa mais engraçada, as palavras que saíam, né? E assim é a fofoca. Porque um vai contando para o outro e vai acrescentando. Normalmente na fofoca tem assim, olha, eu vi o fulano com um carro novo. Com o salário dele, não sei como ele pôde comprar aquele carro. Talvez ele esteja recebendo suborno. Entrou já uma mentira de um pensamento. Aí o que recebeu a fofoca vai passar assim, você sabe que o fulano está recebendo suborno e comprou um carro novo? Eu acho que o suborno veio daquele fulano lá, ó, para que ele pudesse manter o comércio dele. Aí vai a fofoca para o outro. Menino fulano subornou o outro para que ele não fechasse o negócio dele e ele comprou um carro novo. Gente, fofoca é isso. É ou não é? Quem fofocou, você fica com a cara no chão depois quando você vai ver que tudo que você falou era mentira. Mas quem foi vítima de uma fofoca, às vezes tem a sua vida destruída. Tem famílias destruídas por causa de fofoca. E nossa boca não foi feita para isso. Fala para ela ficar aqui. Está aqui já? Murmuração. O que é murmuração, gente? Quando a gente está no meio. A murmuração acontece quando alguma coisa dá errada. Ontem também no carro eu quase comecei a murmurar. Porque eu peguei um trânsito. Eu tinha saí 6 horas da manhã do hotel do Rio de Janeiro ontem, peguei um avião, vim do avião, peguei meu carro e tinha que ir para Sorocaba. Peguei um trânsito. E aí pô, Deus, colabora, né? Eu quero chegar logo, estou morrendo de sono, estou cansada. E logo o Espírito Santo vem, louvor. Tem perto de casa, foi muito interessante o dia que aconteceu isso também. Tem perto de casa, deve ser um centro, eu não entendo muito dessa coisa, desses que tocam batuques assim e gritam muito, grita. E sábado, em casa, mas aquele barulho, deve ser ali perto da Vânia, né, Vânia? É ali vizinho seu, né? Sábado é exaustivo aquilo, porque começa à tarde e vai até tarde da noite, aquilo lá. E eu moro no 11º andar, gente. E o barulho, né, Marina, nos incomoda assim absurdamente ali. E um dia eu estava orando, falando com Deus, um dia não, várias vezes. Oh, Deus, tenha paciência, vai isso parar. Aquela oração meio reclamação, meio murmuração. O Espírito Santo veio para mim assim, por que você não coloca um louvor bem alto? Olha, esse dia eu estava sozinha, a Marina tinha ido trabalhar, a Sara não estava em casa. Aí eu liguei o louvor alto, parei de escutar o barulho. A gente tem que substituir a murmuração por adoração e louvor. No meio da tua luta, irmão, adore, louve, declare a grandeza de Deus. Declare a grandeza. Eu sei que é difícil, irmão. Olha, não vem ninguém falar para mim que eu não sei o que é passar por luta. Eu sei. Mas eu sei o grande Deus que eu tenho. E que não importa aquilo que for, Ele continua sendo grande e poderoso. Eu sei o quanto Ele fala comigo. Eu sei as coisas que Ele faz. E às vezes a gente tem mais tempo de reclamar do que não aconteceu, do que perceber como Deus é abundante com você. Você olha aquilo que não deu certo, aquela luta que você está passando, mas você esquece de todos os outros livramentos. Você esquece de toda forma como o Senhor está te pegando no meio da sua guerra e da tua luta e te conduzindo no colo dEle. Você esquece. Substitua pelo louvor. Substitua pela adoração.
no momento da minha maior dor, que foi a perda do meu marido, do amor da minha vida, o Espírito Santo, ele sabia que eu podia entrar nesse lugar de depressão, de não conseguir sair, de não conseguir fazer as coisas, de sentimento de incapacidade. E no amor dele, ele me visita imediatamente na hora que eu recebo a notícia. E fala para mim, não me pergunte por quê. E seja grata. E começou a me mostrar por tudo que eu podia ser grata. Pois, afinal de contas, eu tinha vivido com o amor da minha vida por mais de 40 anos. Quantas pessoas têm assim? Amei e fui amada. Um excelente pai para os meus filhos criados, já não dependiam mais. Eu tinha muitos motivos para adorar. E um motivo para reclamar. Ah, mas era forte, pastora. Não tão forte como quem já experimentou o amor de Jesus na sua vida. Porque é difícil viver sem pessoas que você ama, irmão. Mas viver sem o Espírito Santo é impossível. A mentira. Ai, é só uma mentirinha. Vou dar uma mentira aqui. Troca a mentira pela palavra da verdade. A palavra da verdade é o Evangelho de Cristo. Troca a mentira. Seja uma pessoa, como diz a palavra, fiel mensageiro. Fiel. Você não tem noção do que como esse mundo precisa de pessoas fiéis. Eu conheço muitas pessoas que conseguem emprego, porque sabe, o empregador conheceu a integridade daquela pessoa, por ser não uma pessoa que mente, mas uma pessoa fiel. A minha amiga Sônia, a pastora Sônia, tem um testemunho lindo sobre isso, quando nós éramos muito jovens. Mas hoje eu não vou contar para não me estender muito. E por último, as palavras torpes. Amados, não cabe aos filhos de Deus palavrão. Cuidado com o que você fala. Cuidado das palavras que você fala. Cuidado das palavras que você ouve. Eu me preocupo muito, irmãos, de verdade. E isso, às vezes, acontece no meio de músicos. E eu acredito que com você não aconteça, porque senão já sou orelha assim. Ó. Mas que eles acham normal escutar músicas que têm impureza sexual, que têm blasfêmias contra o nome do Senhor, que têm zombaria contra o cristianismo, que zombam da santidade, zombam do nome de Jesus, que falam de depressões, que falam de adultérios, e acham normal. O falar palavra torpe é tão prejudicial como ouvir o torpe. Tem músicas que a gente ouve, e que são músicas só de amor, são músicas até de... E não é o problema do não ser uma música cristã, tem muitas músicas cristãs que dá. Tem uma música que eu falo assim, puxa, essa música podia ser até um corinho da igreja. Não vou cantar aqui, não, porque eu estou no altar. Aí tem uma música que eu falo, essa música podia ser até um corinho na igreja, viu? Que é do Gonzaguinha. Mas cuidado com o que você escolhe. Eu percebi, quando eu fiz faculdade, eu falava um pouco de palavrão, nunca falei muito antes de me converter, porque eu também não ouvia. A minha tia que me criou era uma mulher muito fina. Nós éramos pobres, mas ela tinha uma educação assim maravilhosa. Uma mulher que lia muito, muito sábia. Então, eu não fui acostumada a viver em lugar com muitas palavras torpes. Palavras torpes são palavrões, são palavras indecentes, palavras que não devem ser faladas. Mas depois de convertida, pastora, eu fui fazer faculdade. Menino, o lugar para o povo falar palavrão. E você sabe que aquelas palavras que você ficava ouvindo, começavam, eu não falava, mas às vezes vinha na minha mente aquela palavra. E eu tive que entrar numa guerra espiritual para quebrar aquilo. Porque aquilo que você ouve, ele te contamina. E às vezes você começa a falar palavras que você antes não falava, mas porque você acostumou a ouvir o outro falar.
Então, irmãos, cuidado com as palavras torpes e troca todas as palavras torpes por palavras que edificam. Palavras, como diz que a profecia, que é uma das maiores formas de palavra de profecia, ela tem o intuito de animar na fé, de consolar e de edificar. Se alegre em usar bem sua língua. Pastora, mas a gente não pode um dia sentar e dar só risada e falar amenidades? Pode, e é uma delícia, desde que não seja falar mal dos outros. Desde que não sejam torpezas e mentiras. Dá para a gente se divertir muito com palavras boas. E depois dessa palavra, eu quero orar por você. Primeira coisa que eu quero orar nesse momento é orar por pessoas que sabem que o seu coração foi amarrado por alguma palavra que lançaram sobre a sua vida. Você que é assim, só fica de pé no seu lugar, que eu quero orar por você primeiro. Pessoas que sabem que tem áreas da sua vida amarradas por alguma maldição que você recebeu através de palavra, por palavras que lançaram sobre a sua vida. Hoje nós vamos junto aqui. Eu quero os pastores aqui na frente me ajudando nessa oração. Você não vai vir aqui não, mas os pastores vão levantar a mão em direção a você. E nós juntos vamos desligar essas palavras hoje. Todos os pastores fiquem na frente e estendam as mãos. Estendam as mãos, que nós vamos desligar essas palavras hoje. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós na autoridade desse nome poderoso, nós aplicamos o sangue de Jesus agora, nessas correntes formadas, nessas ataduras formadas no coração, na vida dessas pessoas, até em área profissional, amorosa, que vieram por causa de maldições, que vieram por causa de palavras faladas. Senhor, pessoas hoje amarradas na área emocional, pessoas amarradas na vida financeira, que hoje, pelo poder do sangue de Jesus, sejam libertas. Quebramos agora essas correntes, desligamos o poder dessas palavras agora, em nome de Jesus. Nos unimos, ó Deus, nos unimos agora para desligar no mundo espiritual todo o poder que essas palavras tiveram sobre a vida dos seus filhos. E a partir de hoje, eles correrão como a corça, Senhor. Eles entrarão em lugares que nunca entraram. Oh, o seu coração hoje começa a passar por uma grande cura. Oh, toda amargura é tirada agora, Oria chama santo nefesta. Vem, Senhor, nesse momento, trazendo uma libertação de alma. Almas aprisionadas, sejam agora libertos pelo poder do nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.